Faz o que você pensa ter no mundo, eu também pensei. Tristeza e desilusão foi tudo que encontrei. Sheila Bandeirantes Matos, linda. Minha aluna, é minha aluna. Você que é linda. Se for a minha aluna, é a Sheila. Aluna linda. Sim. Ai, que saudades, amada. Linda, maravilhosa. Estou feliz que você está aqui, tá? Lima Hilton. Olá. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque vai chegando um pouco demorado aqui. Eu tô bem, Lima Hilton. Graças a Deus. E você, como vai? Sheila linda. Saudades. Minha aluna impecável. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, sabia? Sabe o que eu tô ouvindo? Eu tô ouvindo um cantor que eu adoro ele. Matos Nascimento. Imanele amada, como vai? Eu tô bem, graças a Deus. Obrigada por estar aqui. Um beijo para o pastor Salovi, para a irmã Sinira, para todos da sua família. Eu amo todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. Eu estou feliz de você estar aqui. Fernando Andrade, professora linda, saudades. E eu também, Fernando, saudades de você, amado. Estou muito feliz de você estar aqui. Lima, um prazer imenso, o prazer é meu. Obrigado por vocês estarem aqui, porque esse assunto hoje, ele é maravilhoso, é um assunto que vai tocar muito, muito forte o meu coração e o seu coração, eu tenho certeza disso. Maurício Varga, meu irmão amado, obrigada. Nancy Valentim, amada linda, muito obrigada por estar aqui. Matos Nascimento é uma referência, muitos se desviaram deste louvor genuíno, realmente. Matos Nascimento, eu sou muito fã dele, né? Sou muito fã dele. Boa noite, querida Nancy. Nós estamos aguardando o nosso convidado. Estou muito feliz de recebê-lo no nosso programa, né? Muito feliz. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Ah, olá, meu convidado já está aqui. Então eu já vou com ele. Ele já está aqui? O meu convidado? Oh, meu convidado! Oi, Raquel. Prazer estar no seu canal e com seus seguidores. Que delícia, viu, Raquel? Ah, pastor, eu inicio agradecendo imensamente por você ter aceito. Posso chamar de você ou tem que ser de senhor? Não, você. Você, né? Então, eu agradeço imensamente por você ter aceito o convite, porque eu realmente me senti perdida, né? Então, eu falei, socorro,
eu tenho que convocar o meu pastor de ovelhas, porque eu sou uma ovelha e eu preciso dele numa hora dessa, Sim. porque ele estudou, ele conhece, e ao mesmo tempo eu estou feliz porque o nosso programa esse ano ele comemora 10 anos de Giro da Gastronomia com a graça e a bênção do nosso Deus amado e a Privilégio. orientação dele e ele no comando. Sim. E eu creio que pelo fato de todo o programa meu eu abrir com uma mensagem de força, de fé, de ânimo, de esperança, eu acredito que gerou nas pessoas que não são cristãos dúvidas, né? Sobre tudo isso que a gente está passando agora. Então, é claro que eu tenho uma visão em um contato maior com o meu Deus, e o meu Deus fala ao meu coração de tal forma que ele esclarece tudo para mim, Sim. mas eu acho que eu não saberia passar isso para o meu público. Entendo. Então, seja muito bem-vindo. Privilégio, Muito Raquel. obrigada. Não. Eu quero que você dê uma palavrinha, porque eu quero falar um pouco de você para o meu público, tá? Ok. Então, a palavra é sua agora. Não, Raquel, o privilégio é meu, obrigado pelo convite. Nosso desejo, de fato, é esse, que os seus seguidores possam sair daqui com menos perguntas, né? Mais confortáveis, consolados, encorajados, e esse é o nosso desejo. E para mim é um privilégio poder estar com você. Parabéns por 10 anos, né, de Giro da Gastronomia. Não é fácil manter um programa no ar, e que Deus continue te abençoando nessa missão, né, de levar, né, as pessoas não apenas do seu conhecimento técnico, mas também da sua vida e da sua espiritualidade, né? Amém. Obrigada, viu, pastor? Eu quero falar um pouquinho dele, porque eu dei muita risada, porque eu falei assim, pastor, eu preciso, todos os meus convidados, eu preciso que me mande um breve release, né? Sim. Porque eu quero fazer uma rápida apresentação. Então, ele me mandou um breve release que eu dei risada, né? Falei, meu Deus, eu estou rindo aqui do pastor. Mas tudo bem, vocês irão rir comigo. Então, o nome do nosso convidado é o pastor Fernando Bueno, ele é formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e o breve release dele ele é um discípulo de Jesus, né? Eu fico muito feliz com essa primeira frase aqui, porque é um privilégio para a gente, é uma honra dada pelo nosso Deus ser discípulo do seu filho, né? Sim. Então, ele é discípulo de Jesus, ele é esposo da Lília, ele é papai da Júlia, Sim. é muito bonita, e é uma mistura de Lilian com Fernando. Fernando. Nasceu a Júlia linda. Sim. Ele é pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui no Tatuapé. Ele é torcedor do Palmeiras, eu não sei se isso... Esse é o melhor da minha biografia, do meu release, é o melhor, é esse daí. Daqui a pouco vai estourar de seguidores só por causa disso, Raquel. O diretor aqui não está gostando muito. Olha a cara dele, ó. A cara do diretor, ó. Aí, diretor. Diretor, olha aí, diretor. Ó, aí, fala, Jorge. não gostei não. Fala. O diretor não Raquel, gostou. e antes que... Eu sei, mas antes que todo mundo já comece nos comentários aí falando, ó, o primeiro campeão mundial em 1951 é o Palmeiras.
Tá certo, vamos lá. Quê? O diretor falou. O Palmeiras não tem campeão mundial, Palmeiras. O Tá vendo? Eu diretor sabia. está falando que o Palmeiras não tem campeão mundial. Eu sabia. Eu sabia que eu... A gente pula essa parte, né? Ó, e ele fala que uma barra de chocolate é suficiente para alegrar o dia dele. Né? Isso aí. Então, esse é o breve release dele. Mas eu quero perguntar para o pastor, há quanto tempo o pastor está no pastoreio? É assim que se fala? Pastoreio? Sim, tenho... Agora completou quantos anos? Eu comecei a minha jornada ministerial em 98, vai dar 22 anos, né? A Julinha está me ajudando aqui, 22. Então, eu comecei o meu ministério pastoral, ou a jornada ministerial, em 98. E desde lá, então, eu sobrevivo e vivo disso e para isso, né? Da igreja e para a igreja, do ministério e para o ministério, né? Então, são 22 anos já lidando com pessoas, lidando com situações, né? Lidando com aflições, lidando com caos, não deste tamanho, mas às vezes os nossos caos pessoais, eles se tornam tão grandes quanto este mundial, né? E como é que o pastor sentiu esse desejo, esse chamado do nosso Deus? Porque eu sei que o pastor tinha uma outra profissão, o pastor fazia outras coisas. E como é que você teve que parar tudo para seguir o chamado do nosso Deus e ir para o pastoreio? Como é que foi isso? Você falou, Senhor, eu vou, Senhor, irei. Olha, Senhor, não estou muito afim, né? Passa para outra pessoa. Ou então eu vou e o que eu devo fazer? Fala brevemente como é que foi esse chamado. Foi numa boa? O senhor aceitou numa boa? Não, foi uma grande luta, né? Eu acho que todo desafio que Deus nos coloca, a gente desenvolve uma crise de fé. Não no sentido de apostasia, não no sentido de abandonar Deus, mas no sentido de sempre ter segurança de que, de fato, não é a nossa emoção que está falando, não é o nosso desejo humano que está falando, mas sim, verdadeiramente é Deus. Então, no momento em que eu entendo que Deus me queria de uma forma diferente para o seu reino, eu entrei numa crise muito grande, né, de questionamento, de oração, de colocá-lo em prova ou pedindo sinais para ele, né, algo que talvez hoje eu não faria, mas naquela época era o recurso que eu tinha. Então, eu me lembro que quando eu senti essa necessidade, eu disse para Deus que o pastor da igreja naquela ocasião me ligasse, um dos sinais que eu pedi, que o pastor da igreja naquela ocasião me ligasse e me convidasse para pregar. E isso é muito forte para mim, porque eu mal terminei a minha oração, o telefone tocou. E aí você já sai da oração, né, Raquel, com as pernas bambas, porque você sabe por que o telefone tocou. E aí você atende o telefone e é o pastor convidando você para pregar. Não satisfeito, eu disse a ele, Deus, eu vou levar uma mensagem, eu vou pregar, não vou ser uma mensagem evangelística, mas eu vou convidar as pessoas a seguirem a Jesus. E isso vai ser um sinal de que o Senhor está verdadeiramente me chamando. Dito e feito, preguei naquele domingo, fiz o convite, né, o chamamento para as pessoas seguirem a Jesus, e algumas pessoas aceitaram. Não contente com isso, eu disse assim, não, Senhor, pode ter sido emoção, quero ver se elas vão dar fruto, se elas vão permanecer. E você sabe da história, né? Pelo simples fato de eu estar aqui, as pessoas deram frutos e permaneceram. Então, nesse meio tempo, foi muitas lágrimas, foi muitas dúvidas, foi muito questionamento, até se render a esses fatos que foram acontecendo e me lançar, né, à vontade dele. E há quanto tempo o pastor está na Igreja Batista Nova Jerusalém, no Tatuapé? 3 anos, né? Completamos em novembro, 3 anos, então agora estão fazendo 7 meses, né? 3 anos e 7 meses, caminhando por 4º ano, né? À frente da igreja ali no Tatuapé. Tá. Bom, eu já gostaria de entrar no nosso tema, por quê? Perfeito. Porque
Instagram, a gente tem 1 hora. Eu já pedi para o diretor me avisar quando faltar 10 minutos, para a gente não ser pego de surpresa. E a gente tem um tempinho para a gente poder se despedir, poder trocar um pouco de palavras com o nosso público, tá? Perfeito, então, perfeito. eu já quero iniciar o nosso tema. Nós recebemos, pastor, centenas de e-mails do nosso público com centenas de perguntas relacionadas ao coronavírus. E a grande maioria dessas perguntas se referiam ao nosso Deus e a questões bíblicas. Então, eu senti a necessidade no meu coração de fazer essa live, de poder, de alguma forma, levar essa palavra para aqueles que não conhecem o nosso Deus, que terão uma oportunidade de ouvir uma explicação sua, bíblica, em cima da palavra, do que tudo está acontecendo com a gente aqui. Então, eu tenho já algumas perguntas aqui com o nome dos nossos telespectadores, e eu já vou jogar logo a pergunta de cara para o pastor, que foi feita pelo Pedro de Santana do Paraíba, de Parnaíba. Pedro de Santana de Parnaíba. Ele quer saber o seguinte: Deus é culpado pelo coronavírus? Eu pergunto para o senhor agora. Sim. Responder sim ou não seria muito simplista. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual a concepção que ele tem de culpado. Se ele tem uma concepção de culpado como agente gerador, eu vou dizer que não. Deus não é culpado. Deus não gerou o coronavírus. Deus não implantou na sociedade o coronavírus. Deus não infectou as pessoas com o coronavírus. Então, se a gente pensar como agente gerador do coronavírus, ele não é culpado. Porém, se a gente pensar como agente, né, não gerador, mas agente que indiretamente participa de tudo, ou, né, como se nós estivéssemos dizendo que nada acontece sem estar na esfera de Deus, nada acontece com Deus à parte da sociedade, então eu tenho que dizer sim, que Deus ele é culpado. Indiretamente, Deus é culpado. Essa pergunta, ela nos leva a pensar, e talvez sempre seja essa discussão, né, a relação do mal e do bem, entendendo que Deus criou leis naturais que regem o universo. E essas leis naturais que regem o universo, elas estão em andamento, e Deus não pode impedi-las, né, de estar em andamento. Então, nesse sentido, indiretamente, não como o causador do coronavírus, mas como alguém, né, que não pode ficar de fora da história, né? O coronavírus não pegou Deus de surpresa. O coronavírus não pegou Deus desavisado. Né? Deus sabia que o coronavírus ia chegar, Deus sabia que nesse tempo ele ia chegar, Deus sabia que o mundo ia viver isso, porque nada acontece à parte dele. Né? Nada acontece sem que ele saiba. Então, nesse sentido, Deus é culpado. Eu não tenho como não dizer que Deus não seja culpado. Né? E aí a gente pensa nesse sentimento só definindo isso, né? Agente direto, objetivo, não. Agente indireto, sim. Né? Exatamente por causa de leis naturais. Tá. O Fernando da Moca, ele me pergunta o seguinte: se Deus é culpado pelo coronavírus, o que ele quer de nós, seres humanos, através desta pandemia? Então, a questão pensando nesta culpabilidade de Deus de maneira indireta, eu queria, antes de talvez responder o Fernando a respeito do que ele espera de nós, do que ele quer de nós, mostrar que nessas leis naturais que Deus criou,
né, ele criou essa lei, ou esse mal natural. Ele criou, não. Existe o mal natural. Então, vamos dizer assim, Deus criou as leis naturais. Leis naturais que beneficiam a todos. Né? Não poderia beneficiar uns em detrimento a outros. Mas essas leis naturais beneficiam a todos e, naturalmente, existe um mal natural. É dentro deste mal natural que entra o coronavírus. Né? Esse mal natural nos lembra que nós somos o quê? Falíveis, temos um corpo corruptível, envelhecemos, ficamos doentes, né? Não temos todas as respostas para todas as perguntas, né? Neste mal natural onde nós estamos vivendo e como consequência estamos sofrendo esse tempo coronavírus, nós temos a declaração agora evidente da nossa limitação. Talvez cada um de nós vamos ter uma percepção diferente a respeito do coronavírus. Exatamente porque temos uma percepção diferente a respeito de Deus. Talvez aqueles que estejam mais próximos de Deus, eles vão ter uma percepção diferente daqueles que ainda não conseguem desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo com Deus. Então, essa percepção, ela muda a partir, né, da minha posição diante de Deus. Mas, talvez, uma das grandes lições que eu, por exemplo, tenho tirado para o meu coração é exatamente isso. Fica evidente nesse tempo o quanto nós somos limitados. E se existia um tripé, né, que governava o mundo, por exemplo, dinheiro, né, se esse é um tripé que governa o mundo, dinheiro, ciência e política, os três se renderam a um pequeno vírus chamado corona. Então, talvez a grande sensibilidade que nós devemos ter nesse tempo é perceber o quanto somos finitos mesmo, o quanto carecemos, né, de um ser maior do que nós chamamos de Deus, de um ser presente que não apenas criou o mundo, mas continua, né, cuidando do mundo. Ele não colocou o mundo em andamento e virou para andar e deu as costas a ele, não, ele é mantenedor deste mundo e provedor deste mundo, e por isso, talvez esta seja uma das grandes, né, lições que a gente tenha que aprender, né, a nossa finitude, né, a nossa limitação, o quão pequenos somos diante da grandeza desse Deus, né? Tá, pastor, a Bárbara, da freguesia do Ó, ela pergunta, ela afirma, Deus é mau. Ela afirma. Sim. Então, E eu não tenho como, vamos dizer assim, recriminá-la quanto a esta afirmação, Deus é mau. Não que eu concorde com ela a respeito de que Deus é mau, né? A grande questão, essa é uma discussão desde o primeiro século, né? A filosofia debateu muito esse assunto, né? Quem criou o mal? A teologia tem tentado responder isso, né? Quem criou o mal? Foi Deus que criou o mal. E a minha concepção é que o mal, ela é naturalmente uma consequência do bem. Assim como as trevas só existe porque não há luz, o mal existe quando não há o bem. Então, o mal, ele é um reflexo do bem. Se pensarmos, né, de maneira ontológica, alguns vão afirmar que o mal não existe, que o mal é como se fosse, né, uma ferrugem no ferro. Né? Só existe a ferrugem porque existe o ferro. Se não existisse o ferro, não existiria a ferrugem. Então, como se o mal fosse um parasita, um aproveitador, né? E aí, nessa questão, a gente pode dizer que, de fato, Deus não é mau, porque o mal é uma consequência dele existir e ser referência de bem, né? Ser a pessoa ou ser que estabeleceu o bem. E que o mal vem numa contraposição e que os dois vão coabitar, né, juntos. E que esse é o grande desafio.
Porque alguns vão dizer assim, talvez essa pessoa que perguntou, como que é o nome dela mesmo, Raquel? Desculpa. Nome da pessoa que fez a pergunta? Eu não estou te ouvindo, pastor. Ah, o nome da pessoa que fez a pergunta, qual que é mesmo? É a Bárbara Freguesia do Ó. Isso. Então, Você talvez... está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Talvez Eu a estou te Bárbara... ouvindo muito mal aqui. Tá. Eu estou te ouvindo muito baixo. Tá, eu vou tentar Não então baixei melhorar. o som. Tá. Vou tentar melhorar aqui então o volume. Mas talvez a Bárbara ela esteja com essa dúvida, que é a dúvida de muitos, né? Como pode acontecer coisas ruins sendo que Deus existe? E aí a ideia é, se Deus existe, não pode existir o mal. Logo, se existe o mal, Deus não é bem. Mas isso não é verdade. É possível coabitar, né, no mesmo tempo, numa mesma esfera, o bem e o mal. E é isso que nós estamos vivendo, né? Eu sei que o coronavírus é uma tragédia, né, uma catástrofe. Nenhum de nós gostaríamos que estivéssemos acontecendo isso. É inevitável, né, os nossos choros, os nossos lamentos, né? Na cidade de São Paulo, mais de 8 mil mortos no estado, né? Mais de 30 mil mortos em todo o Brasil. Isso é inegável, né? Fora isso, a questão financeira, econômica. Mas o ponto é, será que nós precisamos olhar sempre para o lado vazio do copo? Não tem nada de bom acontecendo nessa época de coronavírus. Eu consigo ver muita coisa boa. Consigo ver a misericórdia desse Deus que parece ser mau. Eu consigo ver o amor dele, ouvindo, pastor, né? Eu consigo ver a bondade dele, né? Pastor, Sim. eu estou ouvindo o pastor muito baixo. Será que é só eu? Eu vou tentar mudar aqui a forma de transmissão para ver se melhora um pouquinho para você, Raquel. Está muito baixo, eu não estou ouvindo muito. Sim, eu vou tentar mudar aqui. Nós vamos mudar aqui o microfone e aí eu espero que melhore um pouquinho, tá? É o meu? Raquel, Oi. vê se melhorou. Fala um pouquinho mais. Sim, então eu estava falando a respeito, né, dessa possibilidade Não, de ainda está coabitar... baixo para mim, mas tudo bem, vamos continuar. Ok. Não, ainda está baixo para mim, mas tudo bem, vamos continuar. Ok. Jóia. Então, eu estava falando sobre isso, que é possível coabitar o bem e o mal. A grande questão é que às vezes as pessoas dizem assim, se tem o mal, logo não pode ter o bem. Então, se o mal está, nós estamos vivendo mais o mal, logo Deus ou não existe ou ele não é bem, né? Mas podemos ver essas duas coisas coabitando, precisamos entender que elas coabitam. Deus como a força do bem e o mal como, né, uma questão moral que está relacionada ao homem, o mal como uma questão natural, que nem eu coloquei já, né? Nós vivemos num corpo corruptível e por estarmos num corpo corruptível nós envelhecemos, nós adoecemos, nós morremos, nós vamos nos decompor e vamos voltar ao pó, né? É o mal natural. O mal social, né? Não estamos vivendo aí nesse momento essa polêmica com os Estados Unidos, né? Com o George Floyd. Então, Deus não tem nada a ver com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Diretamente, não. Deus não tem nada a ver. Como o coronavírus, Deus não tem nada a ver diretamente com o que aconteceu, com o que está acontecendo, né? Entendi. Pastor, uma outra pergunta do Marcos de Santana. Ele pergunta, ele quer saber o seguinte, já estamos no fim do mundo? Então, claro que
desde quando Jesus Cristo voltou aos céus, ascendeu aos céus, lá em Atos capítulo 1, no versículo 11, né, quando aparecem aqueles dois homens de branco e dizem aos discípulos, o que é que vocês estão olhando para cima? Né? Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês verão ele voltar. Então, desde aquele momento, a volta de Jesus já deu-se início, ela já foi iniciada. E tudo que acontece desde aquele tempo já são sinais de que Jesus está voltando. Eu me recordo de uma explicação muito interessante que eu vi, onde nós trabalhamos a questão do tempo, né? Nós, seres mortais, estamos vivendo cronos, né? Por isso a palavra cronologia, do grego, cronos, vivendo o tempo. E Deus, ele tem uma outra medição de tempo, ele vive no kairos. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala a respeito de um dia, né? Para Deus ser como 1000 anos como um dia. E assim, né? Nós estamos indo em direção ao kairos de Deus, e Deus está vindo em direção ao Cronos. E todos esses sinais, então, dão segurança de que a promessa de que ele voltaria vai se cumprir. Qualquer dia desses, então, o Cronos do homem com o Kairos de Deus vão se encontrar. E aí vai se cumprir a promessa que temos nas Escrituras Sagradas de que Jesus voltará, né? Para buscar a sua igreja, para buscar os seus e para estabelecer o seu reino. Então, sim, todos os sinais que nós temos, e esses também, né, de, por exemplo, de uma pandemia como essa, de catástrofes da natureza que temos, são sinais confirmando de que a promessa de Deus vai se cumprir. Se é amanhã, nós não sabemos, né? O próprio Jesus disse que não temos condição de medir e de saber quando este tempo seria, né? Mas sim, são sinais de que Jesus disse que voltaria e ele está cumprindo esta promessa, né? São sinais para validar, para nos lembrar que existe a iminente volta de Jesus. Tá, a Márcia do Sumaré, ela pergunta que, ela afirma, Deus é culpado por essa pandemia, né? E ela ouve as pessoas dizerem que Deus é bom. Como é que uma pessoa boa permite a morte de tantas pessoas inocentes? Então, Márcia do Sumaré. Então, a Márcia do Sumaré, ela, com certeza, né, ela tem esse sentimento de que o bom, ele não pode coabitar com o mal. E para a Márcia, ela tem que lembrar, e eu também preciso reforçar isso para todo mundo, que este mal, né, como nós estamos chamando aqui, natural, é uma consequência. É uma consequência, né, do corpo corruptível que nós habitamos nesse tempo, né? Como eu disse, ele não determinou, ele não declarou que a pandemia aconteceria. Mas como ela disse, ele sim, indiretamente é culpado. Nesse sentido, ela está certa. Agora, o deixar morrer ou não deixar morrer, isso é um assunto da soberania de Deus, em que ele tem deixado alguns morrerem, é verdade, mas a maioria está sobrevivendo. São mais de 220 mil brasileiros que foram curados do coronavírus, diante de 32 mil que morreram, pensando no Brasil. Então, como um Deus mau vai deixar 222 sobreviver e 32 morrer? Se ele fosse mau, nós estávamos deixando 32 sobreviver e 222 morrer. Então, eu não posso dizer que diante dessa pandemia, Deus é mau. Porque pessoas vão continuar morrendo, independentemente da pandemia. Independentemente da pandemia, pessoas vão continuar morrendo. E é curioso, né, Raquel? Eu estava pensando a respeito disso. Como que um jovem de 30 anos morre de coronavírus e um senhor de 99 anos sai andando pela porta da frente com o mesmo coronavírus? Sendo que sempre foi dito que os idosos eram da
classe de risco e que possivelmente eles não sobreviveriam. Então aí a gente vê o quê? Não a bondade de Deus, nem a maldade de Deus, a gente vê a soberania de Deus. Ele continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas, e Ele continua sendo o Senhor sobre os nossos dias. Por isso, talvez, para esta pergunta, a grande resposta que eu tenho aqui dar é, ao invés de culparmos Deus, ou chamá-lo de bom, de bem ou de mal, nós deveríamos olhar para a nossa finitude e dizer, o que será de mim sem esse Deus? O que será de mim sem Jesus? Né? E se ela está viva, não tenho sombra de dúvida que Deus tem sido muito bom para ela, porque ela está viva. Com certeza. Eu tenho uma outra pergunta, que é da Neide, da Água Rasa, que ela pergunta, então, de acordo com a Bíblia, virão mais pandemias e virão mais desgraças. Ela fala dessa forma. Então, de acordo com a Bíblia, haverá mais pandemias, haverá mais desgraças. Sim, de acordo com a Bíblia, nós passaremos sempre por situações como essa. Desde a história da humanidade foi assim. Né? Nós tivemos, no contexto do início da humanidade, o dilúvio, onde Deus permitiu o dilúvio, onde Deus trabalhou com o dilúvio, onde Deus trabalhou a restauração da sociedade, dos homens com o dilúvio. Né? Tempos passados, a gente fica pensando numa cultura como a nossa, judaica cristã, por exemplo, como foi difícil para os judeus o tempo do Holocausto, quantos judeus foram dizimados, né? Foi Deus que mandou isso? Claro que não, mas Ele permitiu como sinais da sua presença, da sua soberania. E pensando agora nesse tempo, a gente vê então uma pandemia como essa e sim, eu não sei o que virá pela frente, mas com certeza nós teremos de tempo em tempo tempos difíceis, porque como eu disse, precisamos ser lembrados de que Jesus está para voltar e de que o desejo dele é que todos nós possamos ter um relacionamento com Jesus, que todos nós possamos amá-lo, segui-lo, obedecê-lo e aí, suprir essa ausência, do mal. Porque nós podemos definir também, Raquel, mal, como ausência de bem e mal como ausência de uma vida obediente a Deus. Então, tempos difíceis virão, porque eu sou, mal. O meu coração é enganoso, o meu coração é mau. E eu penso coisas más de pessoas, eu falo coisas más de pessoas, Eu, do meu modo egoísta, sou mal com pessoas. Então, é inevitável que coisas difíceis venham, porque o homem, ele é mau. E nessa condição má, pecadora, como a palavra de Deus diz, ele vai criar situações, que vão colocar a gente numa conversa como essa, onde há o sentimento que, na verdade, quem é ruim é Deus, e não a vontade própria de cada coração. E eu acrescento, pastor, que tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Sim. Está se cumprindo. Então, hoje, você percebe que as pessoas não têm mais amor umas pelas outras, Sim. A gente percebe que há um distanciamento muito grande, até mesmo dentro da própria família, Sim, a gente sim. percebe esse distanciamento, a gente percebe que os dias são maus, Sim. E que infelizmente, caminha-se para mais e mais dias ruins, Agora, eu quero acrescentar para o pastor que durante desde a quarentena para cá, o pastor tem feito o culto virtual com uma série de mensagens
extremamente edificantes, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida de muitas pessoas, porque Sim. eu digo que é possível sim, né? Eu até assistindo a um culto virtual, a uma mensagem sua, e eu sempre coloco nas minhas redes sociais uma mensagem que eu sinto no meu coração, que o meu Deus quer que eu vá lá e coloque, eu vou lá e coloco, e eu acrescentei algo que o pastor disse, que é possível sim viver sorrindo em meio ao caos. Sim. Então, apesar de tudo, ontem mesmo eu estava falando para os meus alunos da faculdade, que eu estava dando aula via Skype, que apesar de tudo que a gente está passando, é possível sim a gente sorrir, é possível sim a gente tentar ajudar o nosso próximo, ligando para ele, dando uma palavra de conforto. Então, eu pediria para o pastor que rapidamente falasse para o meu público da importância da gente estar dentro de casa, mas ter um sentido de estar aqui. O nosso sentido é estar intimamente com o nosso Deus, sorrindo, agradecendo por estarmos vivos, agradecendo pela oportunidade de amanhecer e observar o sol, de anoitecer e observar a lua, que é possível. Então, eu gostaria que o pastor deixasse essa palavra para o meu público, que tanto tem, eu percebo nos e-mails, percebo na mensagem, que uma boa parte da população, se não uma grande parte, está vivendo uma ansiedade muito grande, está vivendo uma tristeza muito grande devido a tudo isso que está acontecendo, está entrando numa depressão profunda e há como a gente viver de uma maneira diferente. Sim. Então, eu queria que você colocasse isso, né? E é possível viver em meio ao caos com o nosso Deus ao nosso lado, nos dando motivos e motivos para sorrir. Sim. Eu quero trabalhar, Raquel, dois aspectos bíblicos, dois textos, duas passagens bíblicas exatamente na sua direção. A pergunta, né, dos seus seguidores não é uma pergunta nova. Né? O sentimento dos seus seguidores, eu consigo entender e eu consigo até afirmar que eles são legítimos no parâmetro do momento em que nós estamos vivendo. Né? Meses atrás, como comunidade, nós estudamos o livro de Abacuque e esta também era a pergunta de Abacuque. Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, ele perguntava assim para Deus: até quando o Senhor, sendo bom, vai ficar vendo a maldade, né, no nosso meio? Até quando o Senhor, sendo bom, vai permitir que a maldade prevaleça? Né? E Abacuque, nessa inquietação com Deus que ele passou, desses questionamentos que os seus seguidores colocaram, ele vai chegar a uma conclusão. E a conclusão que Abacuque chega é que essa bondade de Deus, esse Deus bom que às vezes é tolerante e permite, né, que o mal coabite com ele, é visível ou é possível de ser vencida exatamente como eu coloquei no começo do nosso encontro. Não olhe para o copo ou para a parte do copo de água que esteja vazio. Né? Como se você pegasse um copo com água e enchesse pela metade. Muitas vezes nós não conseguimos voltar a sorrir porque a gente fala assim: poxa, mas bem que esse copo podia estar cheio, você só trouxe metade de água no copo. A gente volta a sorrir quando a gente diz assim: obrigado, porque eu tenho um copo com metade de água. E Abacuque, ele fez isso, né, exatamente quando ele vai terminar o seu livro, e ele vai dizer assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira,
Mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Abacuque, ele volta a sorrir porque ele reconhece que é Deus quem o sustenta, é Deus quem o fortalece, né? É Deus quem continua acompanhando ele. Mas eu também gostaria de dizer para os seus seguidores um dos textos que eu gosto muito, que está lá em Deuteronômio, capítulo 31. A palavra de Deus, certamente, o mandamento mais repetido na palavra de Deus é não tema. Nas suas diversas declinações verbais, né, Deus fala para nós, mas não tema do que qualquer outra coisa. Né? O maior mandamento, o mandamento mais repetido das Escrituras não está relacionado ao amor, mas está relacionado ao temor. Parece que, de fato, eu e você somos frágeis, né? As situações nos deixam com medo e o medo nos rouba a alegria. Por isso eu gosto muito de Deuteronômio, que vai na mesma direção de outros textos bíblicos, que diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. O meu desejo, Raquel, é que os seus seguidores possam sempre ver um Deus amoroso, bem, bom, à frente deles, cuidando de cada detalhe. Mesmo, né, quando nós pensamos nesse tempo de pandemia, precisamos sim, Raquel, chorar com os que choram. Oramos para que Deus esteja consolando o coração de mamães, de filhos, de noras, de genros, né, de homens e mulheres que estão nesse tempo chorando, né, esses mais de 30 mil mortos no Brasil. É tempo de chorar com este povo. Mas nesse tempo de chorar com esse povo, também é tempo de se recordar do salmista que diz assim, que a morte do justo, ela é preciosa diante dos olhos de Deus. Então, querido amigo, querida amiga que segue aí a Raquel, que segue o Giro da Gastronomia, eu quero lembrar a você que a morte não é ruim para aqueles que estão em Jesus. Sim, dói no nosso coração que ficamos vivos. E a Raquel teve a experiência há pouco tempo, por exemplo, de perder o irmãozinho dela que ela ama tanto. Mas o que consolou a Raquel é a certeza da eternidade com Jesus. Sim, eu estou com um monte de saudade de um monte de gente que morreu. Mas eu não vejo a hora de ir para o céu e me encontrar com esses que morreram primeiro do que eu. Então, a morte não é ruim para aqueles que estão em Jesus. A morte para aqueles que estão em Jesus, ela é preciosa diante de Deus. Então, eu sei que é um tempo de ficarmos lamentando as mortes. Mas foram 32 mil mortes. Foram mais de 220 mil curas. Nesse tempo, talvez seja bom olharmos para a metade do copo que tem a água e voltar a sorrir. Pastor, palavra bonita. Eu assim, digo que as suas mensagens, elas são edificantes na nossa vida, sabe? Eu sempre me edifico. Outro dia o pastor falou sobre o perdão, né? Que nós somos pessoas imperfeitas, Sim. que nós erramos e que nós temos que aprender constantemente a pedir o perdão, né? Sim. Então, eu só posso dizer ao pastor que me perdoe por alguma coisa, né? Por ter agido de alguma maneira. Eu sou uma pessoa que a palavra perdão, para mim, ela faz parte da minha vida, sabe? Sim.
simples, porque Deus colocou de uma maneira muito simples no meu ser. Sim. Então, se eu erro, eu vou e peço perdão, Amém. eu não tenho problema com relação a isso, né? É. E às vezes eu fico assim, triste, né, de conhecer pessoas que não conhecem o amor de Deus, que não conhecem a Jesus e que às vezes até tem a oportunidade de conhecer, mas às vezes acaba se negando, né? Sim. Então, eu dou como exemplo na minha vida de tudo que eu passei há 2 anos atrás, que o pastor acompanhou. Sim. Eu sou um exemplo vivo do poder do meu Deus, Sim. né? Eu Sim. tive um AVC hemorrágico, eu fiquei 5 dias na UTI, eu fiz uma cirurgia extremamente delicada no cérebro por um Sim. problema de nascença, em que uma falha do meu cirurgião eu teria partido, né? Se ele encostasse em uma artéria errada, então já fazem 2 anos. Então, eu sou um exemplo vivo de que o meu Deus existe, que Ele é Sim. maravilhoso, e que Ele é bom. Eu digo que Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Sim. Sim. Eu acho que bom é muito pouco para Ele, porque Ele é excepcional, Sim. Ele é maravilhoso, Ele é tudo, né? Sim. Então, Sim. eu não consigo me ver sem Ele, sabe? Sim. Sim. Né? Sim. Então, eu gostaria que o mundo se ajoelhasse aos pés dele, Sim. porque ele é tremendo. Né, Sim. pastor? É verdade. Ele é tremendo. E a gente aprende na vida cristã e também nesse tempo de pandemia que mesmo, né, Deus não tendo coibido, Ele permitiu, Ele não agiu para que não houvesse, a gente aprende que mesmo quando as coisas são maus, ruins, Deus tem o poder de transformar aquilo que é ruim, né, para o nosso bem. Mesmo esses que estão chorando, e a gente ora pedindo o consolo de Deus sobre eles, mesmo não os conhecendo, eu tenho certeza que essas pessoas serão curadas e elas, né, terão novos momentos e elas conseguirão superar este momento, né? E a nossa expectativa é essa, que sejamos um Brasil melhor depois do coronavírus, que tenhamos famílias mais fortes depois do coronavírus, que tenhamos pessoas menos egoístas depois do coronavírus, menos gananciosas. Se vai acontecer ou não, não sei. Talvez para alguns aconteça, para outros não, né? Mas essa é a nossa expectativa. Então, uma das definições, né, também pensando nessa questão do mal, exatamente é esta, né? Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a gente percebe que Deus é aquele que transforma o mal em bem. Pegar um exemplo, né, para trabalhar essa questão, né? Deus é culpado sobre o coronavírus, não é? Né? Deus, ele é mau, não é? Quando a gente olha, por exemplo, Jesus Cristo, é levado a ele um cego. E perguntaram a Jesus Cristo, este é cego porque foi ele que pecou, ou foi alguém da sua família que pecou e ele está recebendo consequência a respeito desse pecado? Jesus Cristo respondeu, né, a esses que estavam perguntando, nem ele, nem ninguém pecou. Como se Jesus estivesse dizendo isso. Isso é um mal natural. Tem pessoas que vão nascer cegas, tem pessoas que não vão nascer cegas, mas o mais importante foi o que Jesus disse. Não, ele assim nasceu para que se manifestasse a glória do meu Pai. E Jesus curou aquele homem da sua cegueira. Nesse tempo de coronavírus, eu não tenho dúvida de que em muitos lares a glória de Deus será manifestada, ainda que ele não seja o propositivo do coronavírus. Com certeza. Olha, eu quero, antes da gente finalizar, Sim. eu quero fazer um pedido para o pastor, que eu quero que o pastor faça uma oração em prol de todos os doentes que estão com Covid-19. Sim. Eu gostaria que o pastor orasse agora por eles. Sim.
clamando ao nosso Deus pela vida de cada um deles. Eu gostaria que o pastor pedisse pela nossa nação, pedisse pelo mundo, para que o mundo se entenda. Sim. Porque percebendo que o homem não está se entendendo no mundo inteiro. Sim, sim. Eu gostaria que o pastor orasse nesse sentido, por todos os doentes, pela família de todos os doentes, pela nossa nação, pelo mundo, para que o homem se entenda, e também pelo público do programa Giro da Gastronomia, para que eles continuem ligados com a gente, para que eles sintam o desejo de conhecer o nosso Deus e saber que Ele é um Deus maravilhoso e que Amém. tudo que Ele faz é bom, perfeito, agradável e necessário. Amém. Vamos Deixa eu orar lá? sim. Vamos sim, Raquel, mas antes eu queria reforçar a oração baseado num texto. Texto de Isaías, e Jesus replica esse texto quando ele está lendo, né, o texto de Isaías no templo. Ele diz que ele veio para libertar os cativos, curar os enfermos, salvar os perdidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que seja esse tempo de Covid o ano aceitável do Senhor para você, seguidor da Raquel, que ainda não tem um relacionamento pessoal genuíno e intransferível com Ele. Porque Jesus veio para libertar os cativos, né, salvar os perdidos, curar os enfermos, e é para isso que nós vamos orar agora, tá bom? Pai bondoso, abençoe a nossa nação, abençoe cada pessoa testada positiva, que o Senhor possa entrar com a sua providência de cura e libertá-los, ó Deus, do contágio com o Covid-19, ó Pai. Que o coronavírus, ó Deus, não seja um instrumento de medo estabelecido em nossa nação, mas que possamos superá-lo com o teu poder. Eu entrego em tuas mãos, ó Deus, as famílias que vivem o luto, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa curá-los também, né, fazendo com que eles sintam a sua presença, a sua doce, o seu doce amor, e que eles não tenham, ó Pai, nesse tempo, andar de desespero. Por isso, console o coração daqueles que estão chorando e lamentando as perdas dos seus entes queridos. Entregamos, ó Deus, a nossa nação, entregamos os nossos governantes em tuas mãos, pedimos a tua bênção sobre o Brasil e sobre o mundo, e que, ó Pai, o Senhor nos ajude a lidar com o dia a dia da vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com honestidade, com integridade, ajuda-nos a viver com paciência. Tire de nós todo e qualquer tipo, né, Pai, de violência, de discriminação, e que o Senhor possa, ó Pai, poupar vidas também nesse tempo. Assim, ó Deus, eu peço a tua bênção sobre cada seguidor do Giro da Gastronomia. Que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada indivíduo, cada família, e que eles também possam, nesse tempo, voltar os seus olhos ao amor que há em Cristo Jesus, que foi dado na cruz para nos reconciliar com Deus. Assim eu peço a tua bênção sobre cada um daqueles que nos ouve e nos acompanha agora, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Amém, Raquel. Imagina, olha, quanto tempo nós temos, diretor? 10 minutos. Tem 10 minutos. Então, pastor, vamos dar uma olhada aqui. Tá Quem bom. está aqui conversando com a gente, eu Sim. tenho aqui, ó, a Sheila Bandeirantes Matos, que é minha aluna. Deus é maravilhoso. Dá um oi para ela, pastor. Oi, Sheila. Obrigado pela sua presença aqui conosco. A Carla Vieira. Oi, Carlinha. Seja muito bem-vinda. Deus é amor, é o meu aluno Poli Poliani. Oi, Poli. Deus abençoe, viu? Fernando Andrade, logo somos aquilo que somos, bem ou mal, assim Deus também é nosso reflexo para o ser humano, que vai dizer se Deus é bom ou mal, será a nossa personalidade. A Mônica, boa noite, pastor. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Ó, continue acompanhando o Giro da Gastronomia e seguindo as próximas lives, hein? Aê. O Fábio entrou acenando aqui. Adriana Escapim. Ô, Adriana, seja bem-vinda. Escapim, olha, a família Escapim. Tive um tempo de conviver, né, com essa família. Adriana, Deus abençoe você, viu? E toda a sua família.
O Fábio mandando um beijo aqui para nós. Oi, Fábio. Beijão, abraço. Rosiano Sobral, nosso anjo, o anjo que tomou conta de mim lá no hospital, Humanidade Sem Deus. Sim. A Rosiane. Sim, Rose, um abração. Adriana Escapinho, oi, Pastor Saudades. A família Bueno, oi, Dri. Luiz Conceição entrou, que é o professor amigo.